Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia! Começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Esse espaço em que a gente oportuniza os nossos ouvintes que estão nos escutando no final de semana, neste sábado pela manhã, para que você conheça um pouco mais dos nossos empreendedores. Ao longo desses 3 anos entrevistamos empresários, entrevistamos pessoas do ramo cultural, esportivo, empresarial, e durante este mês de maio decidimos, por ser o mês do aniversário do nosso município, entrevistar os 4 prefeitos que fizeram a história dessa cidade. Essa cidade emancipada em 1981, essa cidade que hoje é a segunda maior economia do Vale do Taquari, e tenho convicção em dizer que eles sim são os responsáveis por esse desenvolvimento, com toda a comunidade, com os vereadores que já passaram por aqui, e os 4 prefeitos que estão na atividade ainda. Semana passada conversamos com o seu Silvério e hoje vamos receber mais um ex-prefeito. Infelizmente não temos o seu Elton Klepker, que nos deixou ano passado, que foi o primeiro prefeito, mas a gente quer fazer essa homenagem e conversar até para que vocês saibam o que eles estão fazendo. São ex-prefeitos e é claro que estaremos entrevistando também o atual prefeito dentro desses sábados aqui do mês de maio. Mas para que vocês saibam o que eles andam fazendo politicamente ou no ramo empresarial, enfim, para que eles contem um pouco da sua história pós-prefeitura, pós-administração pública, pós-político. E hoje temos a grata satisfação de entrevistar um amigo nosso, Ricardo Brenstro, prefeito de 97 a 2004. Foram 8 anos de mandatos. Na sua reeleição, a disputa era com 4 candidatos e ele obteve mais de 50% da aprovação, o que acabou justamente ratificando os seus primeiros 4 anos e lhe dando crédito para mais 4 anos. Também foi candidato a deputado estadual, onde ficou como suplente em 2006 e trabalhou no governo de Eda Cruzes durante 4 anos. E agora vai conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É uma alegria estar de volta nesse teu conceituado programa. Ricardo, vamos falar um pouco de história, né? 97, a sua primeira administração. Que mudou de lá para cá em leis, legislação e como era o nosso município, como quando tu fostes o prefeito mais jovem até o momento, lá nos meados dos anos 90. Verdade, até às vezes eu comento isso com meu filho, que para mim é uma alegria hoje poder dar algumas contribuições de forma voluntária para o Jonathan, que é hoje o gestor do município de Teutônia, que também vai ocupar esse espaço daqui a uns dias e conversar com os nossos ouvintes. Mas eu acredito e quero te parabenizar, você falaste algo que eu falaria. Teutônia deve muito a todos os ex-gestores. E aí vamos começar quando emancipou Teutônia, até porque uma emancipação é um processo conflitante, né? Há os interesses dos que querem emancipar, e há sempre um outro grupo que não quer emancipar. E o Elton conduziu isso de forma democrática, né? Foi um dos líderes e muitas vezes mal interpretado. E inclusive depois nós éramos oposição ao seu governo e eu cheguei então a ser vitorioso em 96, nas eleições de 96, assumindo em 97. Mas sempre reconhecendo o trabalho que os primeiros prefeitos, o Elton, da mesma forma o Silvério, que esteve aqui no sábado passado, fizeram e tiveram essa visão. E Teutônia, eu acredito que é uma cidade talvez um pouco diferente, atípica, né? Porque tem no seu povo um povo empreendedor, independente da origem, da questão partidária, da religião, mas os primeiros imigrantes que vieram da Europa para cá tinham esse espírito do cooperativismo, de trabalhar de forma através de associações, né? E isso até hoje ainda está presente. Por isso talvez é um pouco menos difícil você ser prefeito numa cidade de Teutônia, onde há esse espírito da colaboração, né? Onde o munícipe também sabe dos seus direitos, mas também sabe dos seus deveres, né? E graças a esse esforço coletivo e a essa visão de todos os gestores municipais, Teutônia hoje é aquilo que você falou, a segunda maior economia,
tem um potencial nas suas mais diversas áreas, né? Além da parte econômica, a questão cultural, nossos corais, nossas associações esportivas, enfim, é uma cidade diferente, né? Até na sua composição geográfica. Muitas pessoas que vêm de fora dizem, eu estive na cidade de Canabaro. Na verdade, é a mesma. Outros dizem, eu estava na cidade de Languiru, né? Porque nós temos aí também as nossas cooperativas, que são uma marca muito forte, que ajudam a divulgar as nossas potencialidades. Ricardo, 9 anos depois, tu assumiste em 97, foi até 2004, então não são 9, são um pouco mais de 9 anos, são mais de 10 anos, né, que se passou desde a sua última administração. Se formos olhar hoje, dá para falar isso com muita propriedade, como tu disseste, como eu disse também, da contribuição dos prefeitos. Mas o que você leva dos seus 8 anos como prefeito? O que tu olha para trás hoje e diz, olha só, isso é uma marca que eu tive e é permitido dizer isso com orgulho, inclusive, acredito eu, né? Porque é uma marca que você teve como prefeito, assim como o Renato deixou sua marca, como o Silvério, como o Klepker, como o Jonathan vai deixar. Qual é a marca do ex-prefeito Ricardo Brestra? Eu acredito, e os números mostram, logo quando nós assumimos, foi feito um diagnóstico da realidade, tanto econômica, que sempre foi uma situação muito privilegiada, mas no lado social, Teutônia tinha alguns indicadores, como por exemplo, vou citar um, que está muito presente, e eu na época não tinha esta facilidade de falar, porque tu vai adquirindo. Numa das minhas entrevistas, não me lembro qual o veículo, dizia qual vai ser a sua marca, e eu falava valorizar, incentivar e investir nas pessoas, nos seres humanos. Mas nós tínhamos um indicador que era contraditório, né, ao indicador econômico. Teutônia já na época era terceira ou quarta maior economia, depois passamos para a segunda, depois voltamos para a terceira com a emancipação da Westfália, e nós tínhamos naquele momento uma mortalidade infantil maior do que a média do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, não era condizente com um município que tinha recentemente, poucos anos anteriores, sido a cidade mais alfabetizada do Brasil, logo na sua emancipação de Estrela. Portanto, talvez o processo da migração, o crescimento um pouco desordenado, né, mais acelerado que os demais, fez com que Teutônia, em 97, tivesse um indicador onde morriam mais crianças de 0 a 1 anos do que na média do estado. A cada 1.000 nascimentos é feita uma medição, e aí eu determinei que a área do ser humano, a área da saúde, seria prioridade. E foi possível, em poucos anos depois, eu lembro que até fui convidado para dar uma palestra, e eu não tenho formação nesta área da saúde, onde Teutônia foi destaque. E então é possível, quando você traçar uma meta, você perseguir ela e colocar, destinar recursos para esta área, é possível você reverter essa pirâmide, como nós fizemos. Eu acredito que esta foi uma das marcas. E aí nós tivemos um outro momento, e aí às vezes a necessidade, isso é uma coisa que às vezes eu falo para o meu filho, que também está muito jovem prefeito, você tem que mudar algumas formas de você fazer as coisas que durante 36 anos são de um jeito e precisam ser mudadas. Naquela época foi necessário a comunidade, o poder público, fecharmos um hospital. Veja bem que, se você hoje, poucos líderes, poucos gestores têm esta coragem. E na época, juntamente com a comunidade de Canabaro, nós enfrentamos o problema da crise financeira das duas instituições hospitalares, e decidimos nuclear, e eu digo hoje isso junto, na época talvez eu não tinha essa coragem, eu tinha essa convicção que era necessário fechar um hospital. Fechamos o Hospital de Canabaro, a comunidade tomou a iniciativa, colocou que não havia mais interesse, e unificamos o serviço. E aí logo em seguida se abriu um pronto atendimento 24 horas. Foi doloroso? Foi no primeiro momento, mas foi necessário. Então isso se faz necessário o gestor, tanto o privado como o público, enfrentar, quando tem um momento de crise, dificuldade, enfrentar o problema e contornar ele e mostrar os resultados. E nós fizemos isso durante os 8 anos que eu estive como gestor de Teutônia.
Perfeito. Estamos conversando com o Ricardo Brenstro, ex-prefeito durante 8 anos aqui do nosso município de Teutônia, neste mês voltado ao mês do nosso aniversário. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre um pouco mais de atualidade. Mas 97, 2017. Voltando mais uma vez, contextualizando historicamente, Ricardo. Logo vamos falar de algumas coisas mais atuais. Mas o nosso ouvinte gosta de escutar a história, quem não gosta, né? O que mudou? Não especificamente em termos de leis, mas na política. Você que é um dos políticos talvez mais conceituados pela maneira com que sempre fez, né? A gente sabe que você sempre fez política de um mesmo jeito, né? Isso não é elogio nem rasgação de seda. Eu conheço o Ricardo da mesma forma que eu via quando eu estudava no IESEG, eu vejo hoje. Isso a comunidade teutonense também vê. O Ricardo que é presente, que aperta a mão de todo mundo e muitas vezes é criticado por isso, né? Mas enfim, essa característica você sempre manteve. Mas o que mudou nesses 20 anos? Lá de 97, quando foi o primeiro prefeito, e agora, no nosso cenário político, no nosso cenário político, no cenário administrativo, era mais fácil? Era mais difícil? Era menos burocrático? Era mais burocrático? O que mudou nesses 20 anos? Eu acredito que mudou até o fato dos veículos de comunicação terem essa liberdade de mostrar o que está acontecendo, fez talvez com que a classe política, e hoje eu não estou mais atuando na parte política, mas eu gosto disso e o meu jeito de ser vai ser o mesmo, né? E as pessoas gostam ou não gostam. Eu costumo cumprimentar as pessoas, independente se são adversários ou não. O que mudou, o fato tanto os grandes veículos e pequenos veículos, né, e as informações estão mais disponíveis. O que está acontecendo no cenário nacional faz com que muitas vezes as pessoas, o cidadão normal, passe a não gostar da política. E na verdade é um erro isso, porque no momento que você se omite, os maus exemplos vão prevalecendo. E aí eu não estou aqui criticando o ex-presidente Lula, mas todo mundo sabe que ele sabia que ele tinha, né, um tripé e etc, etc. Inclusive essa semana ele estava depondo, né? A grande maioria das pessoas que fazem uma leitura crítica estão elogiando a atitude do Moro, né? Mas existe uma grande fatia no Brasil que continuam não querendo enxergar o que aconteceu. E tanto é que uma grande construtora, a Odebrecht, está dizendo que ela repassou 40 bilhões para os governos aí que estiveram... E aí eu não estou falando de partido A ou B ou C. Mas 40 bilhões, Vinícius e ouvinte, isso representa... O orçamento de Teutônia esse ano, se não me falha a memória, é 90 milhões. Vamos arredondar para 100 milhões. Isto representa 400 anos de orçamento de Teutônia. E ainda tem pessoas que dizem, não, mas não é bem assim. O político Lula e outros que estão lá no poder e se perpetuando e querem voltar, eles são inocentes. Então, esta leitura com que as pessoas às vezes julgam que todos os políticos são iguais. Eu mesmo tive um apontamento porque eu paguei o fundo de garantia a 186 funcionários. Então, qual é a grande dificuldade? Muitas vezes, quando empresário, e eu vim da iniciativa privada, passei para a iniciativa, para a área pública, né? Você continua agindo como você age na tua empresa. E que não quer dizer que isso está errado. Outro dia me dizia um líder aí do bairro Teutônia que o Dieter Warchow teve sérios problemas porque ele foi diretor de um órgão da estatal, teve todos os seus bens indisponíveis, porque ele talvez agiu como ele agiria, né? E ele é um engenheiro formado numa empresa privada. E às vezes os bons exemplos muitas vezes são crucificados, penalizados e eles acabam se afastando da vida pública. Então esta é uma mudança e eu acho que o país precisa passar por essa transformação, mas que fique transparente. O que aconteceu, por que aconteceu, né? E agora quando há assim, uma situação que o país atravessa hoje, onde não há mais dúvida que houve desvio, os recursos pararam em outros países, Cuba, Venezuela, né? Enquanto que aqui no país, e ainda essa semana eu assistia pelas redes sociais, né? Pessoas sendo atendidas em containers, não tem recurso para
Tinha um ex-prefeito que falava alicura, né? Para omeprazol, né? Então, e ao mesmo tempo, né? Grandes grupos repassando 40 bilhões. Então, estas situações antagônicas, elas são até difíceis para o eleitor, para o munícipe, para o cidadão comum, o trabalhador entender. Mas se faz necessário. Eu acho que o processo democrático precisa, e que bom que os veículos de comunicação estão mostrando isto, mostrando para que cada um faça o seu julgamento. Sabe que essa é uma comparação que eu sempre faço, vou aproveitar e puxar a brasa pro meu assado, eu também. Quando a gente fala em 100 milhões, eu explico para o meu ouvinte que está nos escutando todo dia das 7h30 às 8h30 do primeiro jornal, eu disse, gente, daí o fulano da Odebrecht, foram 140 milhões. E eu sempre comparo, 140 milhões mantém Teutônia por 1 ano e meio. Então agora esse comparativo que tu fizeste foi muito bem colocado também nesse valor quase total. Ricardo, entre tantas as coisas que mudaram nesses anos, foram leis, portarias, enfim. Nós tivemos aqui semanas atrás, né, uma portaria na troca do governo, né, pelo que nos remetem, né, que é a Lei 13.019, que é a lei dos convênios, né, e a gente sabe que as administrações, assim como foi a sua, sempre buscou o apoio as entidades que tu citaste no início da entrevista, futebol, bolão, clube de mães, e essa lei houve essa modificação, o que causou num primeiro momento talvez uma falta de informação por parte de nós da imprensa e por parte da administração. Mas enfim, o que essa lei muda e o que o Ricardo, como ex-prefeito, tem a colocar. Não estou te perguntando como pai do atual prefeito, nem sobre suas pretensões políticas. Estou te perguntando porque é uma lei nova e que caracteriza muito Teutônia por toda essa abrangência que tem. Então essa lei 13.019 que está causando e não é uma peculiaridade de Teutônia, né, Ricardo? Todos os municípios. O Valmor Grebler, vice-prefeito de Estrela, teve aqui semana passada e falava da mesma lei. Então contextualiza um pouco isso para a gente, por gentileza. Verdade, eu passei também por uma situação como vão passar as atuais administrações com a edição dessa lei 13.019. Eu confesso que eu não conhecia quando teve a parada do campeonato municipal, eu até me dei o trabalho, pesquisei na internet e fui conhecer um pouco essa lei 13.019, até porque eu escutava aí fora, o prefeito não me repassou. Quando fala de prefeito Teutônia, hoje mexe com esse que está falando com vocês aí. E aí eu concluí que é um momento muito parecido quando entrou a Lei Complementar 101, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Foi lá no governo Fernando Henrique, eu era prefeito. Que fez o quê? Fazer os municípios gastar menos do que arrecadavam, né? Ou o mesmo, porque até lá se podia gastar mais do que se arrecadava. A Lei 13.019, ela vem com, eu até acredito, né, fazendo uma interpretação, né, que ela veio para moralizar um pouco, porque havia muitos recursos em desvio de finalidade. Rouanet, LIC, não estou me referindo ao município de Teutônia, até porque para Teutônia e para os municípios que têm essas características, é uma lei que vai dar muita dor de cabeça, porque tem que mudar culturas. Por exemplo, nós soubemos que tem corais que tem 145 anos, 150 anos em Teutônia, e que fazem um trabalho excelente, espetacular, são entidades sérias. Só que agora, o que vai acontecer, no momento que o gestor municipal, ou seja, a administração, desrespeitar, pode ser penalizado o prefeito e também vai ser penalizado o gestor da entidade. A diretoria, o presidente, enfim, o tesoureiro, porque ela tem que ter uma prestação financeira, uma prestação de conta e uma prestação social. Precisa provar qual é o serviço que ela presta. E dentro da Lei 13.019, ela está amparada na Lei 8.666, se não me falha a memória, que precisa mudar a forma de repassar esse recurso. Precisa ser por licitação, por chamamento público, a modalidade normalmente que os municípios usam, né? Então tem que ter essa mudança de cultura. Claro que isso vai dar um pouco de dor de cabeça, alguns acham que os governos, né, não querem, estão se escondendo atrás da legislação, mas pelo que eu concluí, porque haviam ONGs espalhados pelo país, organizações não governamentais, recebiam recursos, e aí não é recurso como recebe aqui um coral, uma liga de futebol, que são valores
pequenos e é feita a prestação de sério, o trabalho é feito de forma correta, transparente e séria, mas essas ONGs muitas vezes recebiam de grandes grupos, né, milhões ou talvez bilhões, como é o caso do Instituto Lula, que, né, essa semana nós assistimos, o Lula recebia através do Instituto para dar palestra para empresários fora do país, né? Então, assim, talvez por esses maus exemplos, né, as nossas comunidades aqui do interior vão pagar um pouco caro no primeiro momento, mas vão ter que se adaptar a essa questão. Então, teve essa mudança, vão ser criadas formas, mecanismos mais exigentes para fazer essa prestação de contas. Eu até acompanhei um pouco, aqui em Teutônia mesmo, foi criada uma comissão de funcionários concursados que fazem esse acompanhamento durante, se for repassado o recurso este ano, durante 5 anos ele está à disposição. E qualquer munícipe pode acessar o site de transparência e acompanhar o seu destino. Então, eu sei que isto vai dar um pouco de transtorno, mas se faz necessário as entidades sociais, né, seja do esportivo, religioso, enfim, corais, como nós temos em Teutônia, também estudarem e virem, dialogarem e fazer, podem continuar e devem continuar, porque Teutônia, como eu dizia no início do programa, nós temos uma situação atípica, somos conhecidos através desses potenciais culturais e nenhum governo vai querer mudar isso. Mas o que precisa se mudar é essa cultura, né, de que os recursos públicos precisam ser destinados da forma como diz a lei, e nesse caso é a Lei 13.019. É essa lei que a gente vai falar muito ainda. Ricardo, aproveitando, acho que tu já estivestes aqui depois das eleições do ano passado, que o seu filho saiu como vencedor. Todo mundo sabe, não há como negar, não dá para esconder, é pai e filho, como meu pai, como o pai de quem está nos ouvindo, como filho de quem está nos ouvindo. As eleições de 2016, né? Tivemos aí 3 candidatos, a vitória do Jonathan, tivemos lideranças importantes que surgiram, né? Talvez não lograram êxito total, mas lideranças que surgiram novas, né? E eu acho que isso é importante para reaquecer o nosso cenário político, dentre delas o Jonathan, que é um jovem, vereadores jovens também, uma renovação na Câmara de Vereadores. Mas qual é que é a avaliação que dá para fazer dessas eleições? Não estou te pedindo a avaliação da administração e não vou fazer. Vou te pedir a avaliação das eleições lá de outubro. O que o Ricardo analisou, o que dá para perceber, especialmente sobre essas caras novas, acho que é assim que podemos chamar, né? Que não ganharam, não se elegeram, mas que surgiram e que merecem atenção, né, Ricardo? Com certeza. E tem um ditado que diz assim, para tua estrela brilhar, você não precisa apagar as que estão próximas de vocês. Eu tive um aprendizado muito grande nesta eleição, até porque eu estava participando e não poderia me omitir, assim como tivemos em 2012, quando o Jonathan, meu filho, perdeu aí por uma pequena diferença, e o sentimento que ficou na rua naquele momento que ele foi o grande vitorioso na eleição que numericamente ele perdeu aí por 2 ou 3%. E nessa eleição a gente aprendeu que não se precisa ter um projeto voltado a olhar para o passado. E sim, quem pensa em construir um projeto para uma cidade e colocar como uma das opções, deve ter a preocupação de mostrar o que ele vai fazer. Porque o modelo que representava o governo até então, que estavam há 12 anos no poder, ele se preocupou muito em difamar, denegrir outros ex-prefeitos, né, e dizer, não, porque, né, fizeram isso de errado, ou erraram ali, ou erraram lá, enquanto que o modelo liderado pelo professor Fornec foi um projeto que se preocupou em manter Teutônia unida, em paz, sem conflitos, sem denegrir, sem falar mal de ex-gestores, que chegou muito próximo da vitória. Então tem que se cumprimentar, parabenizar o modelo. E veja bem que o Fornec também entrou praticamente no segundo tempo, né? O PDT havia uma candidatura que não deslanchou,
e ele, por opção dele, né, e com todo o respeito que temos ao empresário, que era o candidato no início, trocaram o candidato e ele conseguiu chegar muito próximo, mas com respeito. Em nenhum momento fazia críticas aos adversários, enquanto que o outro modelo, que foi candidato do governo, não chegou a 20% dos votos. Então mostra que a população não quer mais esse jeito rancoroso de fazer política, e sim quer alguém que enfrente os problemas, enxergue os problemas e que apresente alternativas para os munícipes. Então eu acho que foi um processo muito tranquilo, ao contrário de outras épocas. As minhas eleições, por exemplo, eram bem mais aciradas, disputadas, principalmente a primeira, até porque eu era novo, talvez muitas coisas eu não entendia, né? E a gente vai amadurecendo, né? E o Jonathan teve a felicidade, né? Foi vitorioso, e eu sempre digo para ele, o cargo, o mandato, ele é passageiro, né? A tua conduta, a tua vida pessoal, ela dura muito mais do que um mandato, e por isso, né, eu acho que esse processo das eleições de outubro, ele em Teutônia foi muito tranquilo, né, e surgiram novas lideranças, como você disse, tanto para cargos para majoritária e principalmente também na questão da composição da Câmara de Vereadores. Houve uma grande mudança e aí Teutônia deve oportunizar o surgimento de novas lideranças. O nosso partido, o PSDB, tem feito isso. Eu mesmo tenho dito, olha, estamos filiando gente, vamos oportunizar para que mais pessoas se interessem pela política, né, e que possam amanhã depois ser candidato. Muito bem, Ricardo, estamos chegando ao final do nosso bate-papo no Espaço Empreender de hoje. E eu vou te pedir que em segundos ou em uma frase você se remeta ao povo de Teutônia, aos 36 anos, a esse povo que tu fostes o prefeito por 8 anos, que foi sempre um agente político, hoje como empresário. Então, de forma resumida, 36 anos de história. Quero que você fale diretamente para quem está nos ouvindo em casa agora, no trabalho. Manda esse recado para essa pessoa que ajudou a te eleger lá em 96, que ajudou a eleger o Silvério, o Klipker, o Renato, o Jonathan, para essa pessoa que participa, para esse teutonense que participa das eleições, que troca de prefeito, que aposta em novos prefeitos. Então fala para essa população. E uma frase bem curta, segundos eu vou te dar para te fazer essa parte final da entrevista. Muito obrigado, Vinícius. Eu quero dizer a você, ouvinte, que você deve sim comemorar, e principalmente agora, no dia 24 de maio, independente se você é de partido A, B ou C, independente da religião, do time que torce, né? Os colorados estão sofrendo nesse momento um pouco mais do que nós gremistas. Mas independente da questão social, independente se nasceu ou não em Teutônia, eu peguei um período onde algumas pessoas não se sentiam muito bem, porque tinham pessoas que às vezes se sentiam discriminadas, mas Teutônia não. Teutônia deve muito às pessoas que vieram de outras regiões. Teutônia só é hoje a segunda maior economia e tem todas essas potencialidades graças ao seu povo. Então essas pessoas, e mesmo aqueles que não gostam da política, que não gostam do atual prefeito, que não gostaram de algum prefeito, mas elas deram a sua contribuição também criticando, que é com a crítica que você consegue avaliar e corrigir, né? Então eu, como ex-prefeito, quero cumprimentar todos os teutonenses, né, de forma especial neste mês de maio, porque Teutônia completa 36 anos, né, e Teutônia já é maior do que a maioria das cidades gaúchas, né? Isso tudo é possível graças a esse povo empreendedor, a esse povo que ainda prega o associativismo, que vive em comunidade, que tem boa conduta, na sua maioria das pessoas tem boas condutas, né? E que devem ter orgulho, sim, do município. E não é à toa que nossa cidade tem o slogan, a cidade que canta, né, através das mais de 1000 vozes dos corais, mas a cidade que encanta. Eu, até pela minha atividade hoje, eu viajo muito para fora e quando se fala em Teutônia, sempre alguém tem uma coisa boa para lembrar de Teutônia. Isso é gratificante também para mim, que tive a oportunidade por 8 anos ser o gestor, ser o prefeito, e eu aprendi muito nesses 8 anos e tenho continuado, né? A cada dia a gente aprende, né? E é na divergência também, né? Porque o consenso é burro, né? A pessoa que
precisa pensar da forma como um outro líder pensa, ele é um fracassado. Então, você ter opiniões, às vezes, um pouco críticas em relação ao governo, isso é construtivo. Então, eu quero parabenizar o ouvinte, te parabenizar e agradecer, Vinícius, por vocês sempre dar essa oportunidade, também as pessoas que ajudaram a construir a história, como você disse no início do programa. Muito bem, gente. Esse foi o Espaço Empreender de hoje, nesse especial mês de maio, para conversar com os prefeitos e ex-prefeitos, com o prefeito e os ex-prefeitos, né? Já estivemos com o Silvério, hoje com o Ricardo, depois com o Renato, e nessa ordem cronológica, dependendo da agenda deles também, é claro, mas ouviremos todos o nosso atual prefeito também, tá certo, gente? Ricardo Brestro, prefeito de 97 a 2004, 8 anos, 2 mandatos, foi o nosso convidado do Espaço Empreender deste sábado. Agradecendo a sua audiência, fiquem com a nossa programação 24 horas e sábado que vem tem mais Espaço Empreender com Marcos Vinícius Milhar aqui na Tirol FM. Aquele abraço, bom final de semana, até lá! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.